contágio se dá através do que nós chamamos de gotículas aéreas, ou seja, aquela pessoa doente, ao espirrar ou tossir perto de outra pessoa, ela transmite o vírus dessa nossa nova doença chamada Covid-19. E a segunda forma de contágio é o que nós chamamos por contato. Então uma pessoa, por exemplo, ela está doente, espirra e tosse na mão, dá a mão para outra pessoa, e essa outra pessoa que está com o vírus na mão, ao colocar a sua mão no olho, no nariz ou na boca, ela também acaba sendo infectada. Então, em resumo, a principal forma de contágio é por gotículas aéreas e a segunda por contato. Os grupos de risco de evoluir pior, ou seja, de ter mais chance de morrer, são os idosos com comorbidades. Então, aquele paciente de 70, 80 anos que tem doença do coração, doença do pulmão, diabetes, tem mais risco de ter doença grave. Um dado importante, quando teve a epidemia da gripe H1N1, as gestantes eram também grupo de risco para evoluir pior. Não está acontecendo isso, felizmente, com as gestantes nessa nova doença Covid-19. Tem um trabalho até na China que avaliou 12 mães nessa situação, eram 13 crianças, porque uma das gestações era gemelar, e ao usar a máscara e não falar próximo da criança e simplesmente dar o seio materno sem o contágio, já que a mãe não ficava falando e usava máscara, não teve o contágio das crianças. Então deve ser analisado caso a caso, mas de modo geral, ter o Covid-19 não contraindica a amamentação. A principal forma é pacientes que têm o Covid-19 ou estão com suspeita do Covid-19 serem retirados do convívio social, irem para isolamento respiratório. A princípio isso deve ser feito em casa, ficando no quarto separado, não ter contato com os familiares e, se precisar ter, essa pessoa que está doente usa máscara quando tem que ter contato com os seus familiares e tentar ter pelo menos 1 metro de distância dos seus familiares. Segunda maneira é o uso frequente de álcool gel nas mãos ou lavagem das mãos com água e sabão. Essas são 2 maneiras, qualquer uma delas, muito eficaz para evitar essa fase do contato que eu acabei de mencionar antes. E a terceira situação são os profissionais de saúde de usar os equipamentos de proteção individual que nós chamamos de EPIs. Isso é mais para os profissionais de saúde. Não existe tratamento específico contra esse novo vírus, esse novo coronavírus. O tratamento que nós indicamos é só o que a gente chama de sintomático, medicações para aliviar a dor e aliviar a febre. Inclusive tem um trabalho que foi publicado agora, nessa última semana, que o ibuprofeno, que é uma medicação muitas vezes usada para baixar a febre e para a dor, pode prolongar o tempo da viремia e da excreção viral. Então, hoje, até a gente ter mais dados, um dos remédios que a gente está orientando de não usar é o ibuprofeno. Por outro lado, o uso da dipirona e do paracetamol para aliviar a dor e a febre pode ser usado. Mas, repito, tratamento específico contra o vírus, como é o caso do oseltamivir, que é usado para a gripe, nós não temos ainda para o Covid-19. Mas várias pesquisas estão em andamento. Então, em breve, nós devemos ter novidade nesse sentido. O mesmo vale para a vacina. Ainda não existe vacina para o Covid-19. Essa vacina que vai ter para a gripe antecipado pelo Ministério da Saúde é importante, porque o vírus da gripe já deve começar a circular a partir de maio e junho. Então, se nós tivermos 2 vírus circulando, isso é pior para o sistema de saúde e para as pessoas. Então, ao antecipar a vacinação para a gripe, nós temos a intenção de diminuir a circulação, pelo menos, do vírus da gripe, que é o vírus da influenza. Não acredite em fake news, notícias falsas. Então, quando você recebe uma notícia, encaminhe para um médico, encaminhe para um profissional de saúde, cheque com as entidades, por exemplo, nós da Sociedade Brasileira de Infectologia estamos sempre publicando informações praticamente toda semana, as secretarias de Estado e de Saúde estão fazendo isso, o Ministério da Saúde está fazendo isso. Então, não acredite em fake news, nós tivemos várias delas que realmente as pessoas prestam um desserviço. Exemplo, uma delas que nós recebemos lá era de trocar o álcool pelo vinagre. Absolutamente errado, absolutamente é um desserviço para a sociedade.